Esse até é um exemplo, né? Quando eu cheguei aqui, meu time tem meninas de 13 a 15 anos. E aí meu assistente técnico pegou, depois do primeiro torneio, sentou com elas e falou: gente, o nosso passe foi 1,64. Aí a reação delas foi, assim, não 100%, né? Mas posso dizer mais que a metade das atletas fez: não. E aí eu fiquei com essa cara, porque eu não fazia a mínima ideia do que significava 1,60. Eu fiz, então parece que foi ruim pela reação dela. Eu sei que foi ruim, porque eu vi que o passe foi horroroso. Mas elas sabiam que 1,60 era ruim. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que segue o canal Vôlei nos Estados Unidos. A gente está aqui no nosso podcast Coach nos Estados Unidos. Eu e a Fernanda Braga, mais uma vez. Fernanda, tudo bem? Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, galera? Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Não sabe de onde estão assistindo. A gente vai estar falando hoje aqui, né, Fernanda, sobre o treinamento de voleibol nos Estados Unidos. A gente vai entrar mais a fundo. No primeiro podcast a gente falou em geral a diferença entre voleibol Brasil e Estados Unidos, onde a gente vai entrar bem mais a fundo sobre isso, né, Fernanda? E uma coisa que foi interessante quando a Fernanda chegou aqui, eu aprendi muito com ela também, principalmente no sentido de saber de uma atleta de alta performance as coisas que o atleta de alta performance faz sem nem pensar, né? Muitas coisas eu conversava com a Fernanda, pô, legal, tu faz isso? Ela, eu faço? Exatamente. Não foi um negócio legal no começo? Foi muito legal isso mesmo, que você me fez perceber coisas que eu fazia, que era praticamente automático, que eu nunca havia pensado sobre. Exatamente. Principalmente no levantamento, né, que a Fernanda tem... Quando a Fernanda chegou aqui, eu assisti a Fernanda só fazendo umas demonstrações, algumas coisas, e algumas coisas que eu tentava até explicar numa clínica de treinadores, né, para os treinadores o que a Fernanda estava fazendo, era difícil, porque existe uma coisa que é o atleticismo, e uma coisa que é aquela coisa bem biomecânica, né? Bem coreografada, o que aqui nos Estados Unidos acontece bastante, né, Fran? O que você achou quando você chegou aqui dessa diferença? Eu acho que essa é uma das grandes diferenças mesmo, né? Aqui, como se fosse quebrar cada fundamento, né? É passo a passo, né? Então, por exemplo, no levantamento que a gente está falando, primeira coisa, vira, né, de frente para os passadores. Aí você pode pensar, nossa, mas é óbvio isso. Mas não, muitas meninas ficam de frente para a ponta, porque ela vai pensando que ela tem que ficar nessa direção, né? Então, só um primeiro passo, que é uma coisa simples, que talvez para umas atletas, de repente, mais atléticas, você nem falaria, porque ela já está ali, né? Já está de frente para o passador. A mão um pouco próxima aqui do peito, né? Que a gente fala shape early, né? O movimento, como é que fala? Shape early significa formato cedo das mãos. Isso, formato cedo, né? Seria fazer o formato cedo. Então, coisas que nunca ninguém me falou e eu nunca tinha parado para pensar. Aí você me fez ficar assistindo, eu mesma levantando para ver o que eu fazia, porque eu nunca tinha me analisado, né? Exato. E eu também, quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei para treinar lá na BYU, na faculdade, eu tive um pouco até de dificuldade, né? Que você acaba se criando uma nova maneira de treinar e de jogar, né? Que sempre se autoavaliando. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, foi coisas que eu achei interessantes quando eu cheguei aqui, que eu não via, não tinha no Brasil. Primeiro, a organização do treino, né? O treino tinha sempre um script. Um script que a gente usa aqui, os quadros brancos, né? Todo treino tem um quadro branco. E tem ali, mais ou menos, de passo a passo, como é que vai ser feito o treino. Poucos, acho que no Brasil, eu nunca tive um treino no Brasil que eu lembre, que eu vi num quadro, alguma coisa assim. Não dizendo que os treinos no Brasil eram ruins, não. Eu tinha, na verdade, até acho interessante como os treinadores brasileiros conseguem fazer um treino bom, né? Eu sempre achei os treinos brasileiros com muita cadência. Sendo que mais aqui, né, Fernanda, tem muito planejamento antes de começar o treino. Isso é um ponto bem importante, que eu achei estranho, escrever o treino no quadro branco, e eu lembro que no início você falava para mim, escreve, Fê, depois você vai ver, é legal, é bom,
E eu ficava com aquilo na minha cabeça, aí eu chegava pro treino, quando eu via, eu não tinha inscrito, porque faz parte da minha experiência. Nunca tive um treinador que tivesse escrito alguma coisa no quadro branco, seja no Brasil e seja na Itália. Embora tenha diferença, né? No Brasil, você que vai começar um treino, né? O técnico chama, bate um papo sobre alguma coisa rápida e simplesmente começa o treino. Ele nem fala sobre o que o treino vai ser, assim. Eu nunca tive um treinador que falasse, olha, hoje a gente vai treinar isso, o primeiro treino vai ser esse, depois vai ser esse, a gente vai terminar com esse outro, né? Nunca tive um técnico que tenha me dito isso, que dirá escrever no quadro branco, né? Que aqui fica tudo direitinho, escrito no quadro branco. Então, essa é uma grande diferença. Eu estou começando a pegar o gosto por fazer isso, assim, de escrever no quadro. É difícil, parece uma coisa que você vai se acostumar rápido, né? Mas na verdade eu acho uma dificuldade necessária assim para melhorar o seu desempenho como técnico. Hoje em dia eu não me vejo dando um treino sem o quadro, sem o planejamento anterior. Pelo menos no mínimo uma meia hora antes você colocar ali todos os seus jogadores, quem que vai estar no treino hoje? Né? Vai ter 12 atletas, vai ter 10. Colocar os seus lineups, né? Suas rotações no quadro. Você colocar ali também alguns anúncios, objetivos. Né? A gente coloca muita coisa desse detalhe que eu acho que assim, ajuda o atleta a pensar junto com o treinador. Né? Eu acho que é uma coisa, a gente conversou sobre isso semana passada, eu acho que uma coisa legal aqui do vôlei nos Estados Unidos é que a gente tenta, assim, nos treinos, nos clubes, na faculdade principalmente, fazer com que o atleta pense junto com o treinador, né, entenda para que o desenvolvimento pode ser um pouco mais rápido. Né? Você tem sentido isso com o seu time? Olha, muito, e eu acho isso fundamental, e essa talvez também seja uma diferença do Brasil e dos Estados Unidos. Eu não posso falar muito, que a minha experiência é pouca, né, nos Estados Unidos, mas essa coisa de fazer o atleta entender, fazer sentido, que é uma coisa que quando eu cheguei aqui, eu sempre ouvi você falar muito para os atletas aqui. Faz sentido, gente? Faz sentido? Porque é importante. Não, não faz sentido. Quer dizer que ela não entendeu o porquê você está fazendo aquilo. Então é legal você explicar. Atleta se sentir à vontade para vir falar com você também, né? Poxa, eu joguei menos esse jogo porque você acha que eu tenho que melhorar alguma coisa? O que você acha que eu não estou fazendo bem? Isso é legal. Isso é crescimento para os dois lados. Porque de repente você até aconteceu já, nem percebi que ela jogou tão menos assim, deixa eu analisar. Né? Isso é muito bom. E eu não via muito isso no Brasil. Essa via de mão dupla, eu sou técnico, mas eu não sou dono da razão. Vamos conversar, vamos, né? Vamos ver o que você precisa melhorar. E ela entendeu, tem certeza? Vamos aqui todo mundo trabalhando junto. E essa é uma coisa que eu nunca senti muito dos técnicos brasileiros, né? Tem exceções, mas a maioria, acho que é cultural mesmo. Vai fazer isso porque eu estou mandando. Isso existe um pouco no Brasil, né? Sim, sim, eu passei bastante por isso, não só no Brasil, tenho certeza que em outros países tem também. E aqui nos Estados Unidos também tem. Né? Eu acho que não é uma generalização do que os Estados Unidos fazem a coisa de uma maneira A, B e C, porém lá onde a gente trabalha no BVA, a gente tem um sistema que a gente usa, que é o sistema que eu trabalhei por muito tempo, que acontece ser o sistema da seleção americana. Né? Então, apesar, né, da seleção americana não estar em todos os estados, assim como o sistema de treinamento, tem aqui, por exemplo, a Nebraska, que é um dos maiores campeões aqui da faculdade feminina, até alguns anos atrás treinava completamente diferente da seleção americana. Era um estilo de treinamento mais asiático, meio que brasileiro, né? Com rolamento, algumas coisas na passada de ataque com 3 passadas, enfim, coisas que a gente vai conversar depois. Sendo que a Universidade de Washington, que é lá em Washington State, treina com o sistema da seleção americana, né? Então cada local tem um sistema meio que diferente. Porém, lá na NBVA, a gente gosta do sistema da seleção americana, que, né, e isso que é uma coisa importante, né, Fernanda? Eu acho que aí a gente começa a falar o lance dos princípios. Você falou exatamente o que eu acho também. Alguns treinadores, quando tem medo daquela conversa, daquele argumento, não um argumento ruim, um argumento bom com os atletas, eles começam a não querer compartilhar muito, né, do tempo de conversa, treinador, por que você está fazendo isso dessa forma? Por que você quer fazer? Tu vai...
E aqui não, a gente tenta ensinar os princípios, fazer com que todo mundo concorde com aqueles princípios, né? Por isso que você falou, você fala, eu pergunto, faz sentido? Entendeu? Se você entendeu, você balançou sua cabeça e falou, fez sentido? Então agora vamos fazer, né? Então a gente não é maluco aqui. E então esse que é o lance dos princípios, né, que a gente conversou bastante no começo. Exatamente, e eu acho isso fundamental. E engrenando nisso, que você falou, não, quando eu cheguei aqui também achei estranho, é coisa de falar como que é o treino, de botar no quadro branco, mas a vida é assim, né? São experiências. Você tinha uma outra forma sua experiência era diferente, funcionou, fez sentido para você, né? A coisa do sentido, fez sentido para você, você usa. Talvez você tenha aprendido outras coisas que você acha que não faça tanto sentido, então aí você não usa. Então essa é a coisa da vida também. A gente vai aprendendo e vai acrescentando, né? Experiência e crescendo como profissional também. Exato. E o importante até como treinadores e como profissionais, como você disse, eu acho que essa cabeça de você ter pelo menos alguns parâmetros que você está tentando alcançar para crescer como profissional. E se você não tiver esse tipo de coisa, né, aqui nos Estados Unidos eu tento lá no clube com todos os nossos treinadores enfatizar isso. A gente está tentando chegar de um nível ao outro. A Fernanda, hoje em dia, ela é nossa diretora técnica e os treinamentos que ela faz com todos os times, não só de parte técnica de preparação física, tem estágios, né? Mesmo que a Fernanda já entrou no meu sistema aqui, contratada pela NBBA, e já está criando os próprios princípios dela, né? Você já tem os seus próprios princípios. Meu princípio é desenvolvimento biomecânico para a idade tal, da maneira tal, né? Você e o Guilherme Braga, que é o seu marido e nosso diretor de performance. Aí os treinadores, às vezes você já passou por isso também, que os treinadores têm aquele medo, né? Porque é um princípio novo e eles não têm argumento, né? Então eles meio que ficam puxando, né? Empurrando. Então você já está entendendo mais ou menos a importância desse planejamento, né? Sim, e de alguma forma, aos poucos, mostrar por que eu acredito nisso, né? Por que eu acho que funciona. Não estou fazendo isso porque eu acho o exercício bonito, ou eu vi alguém fazendo e simplesmente vou copiar, né? Claro, posso ter visto alguém fazendo e achei bom e vou copiar por alguma razão, algo que faça sentido para mim também, né? Então essa é a questão. É lógico que é difícil encontrar, né, ser unânime, todo mundo vai concordar, não, mas estamos aqui, vamos conversar e faz sentido, eu estou pensando nisso por causa desse caminho, né? Então isso é uma coisa também que está servindo muito de aprendizado, né? Foi como eu falei, eu acho que num outro dia com você, eu cheguei aqui pensando que eu ia fazer um trabalho e que eu ia começar daqui, mas aí eu vi que vou fazer outra coisa mesmo e eu tenho que vir para cá, ou seja, andar ainda para trás, começar de um outro nível, outros exercícios, né? E isso que tem sido valioso para mim, de grande crescimento. Sim, aqui, Fernanda, a gente fala muito sobre a simplicidade do movimento, né? Um dos grandes princípios que a gente tenta seguir lá na NBVA é uma coisa literalmente muito simples, né? Movimentos simples são melhores que complexos. Então, a galera que está assistindo aí, o que a gente quer dizer? Se você tentar fazer um movimento que tem muita complicação, por exemplo, eu uso aqui o exemplo de jogar uma bola de beisebol. Se a pessoa fizer uma dança do Michael Jackson antes de jogar a bola, é difícil repetir aquela dança toda vez, né? Mas se você fizer um movimento bem simples, é muito mais fácil de se repetir. Fernanda, conta pra gente aí, pra você. Eu adoro ouvir as histórias de como você chegou aqui e ouviu essa frase e falou, peraí, né? Como é que foi pra você? Enquanto você estava falando, eu já estava pensando de novo nisso, que eu pensei, nossa, joguei quase 30 anos de vôlei e nunca ouvi essa frase. Simples é melhor que complexo. Nunca ninguém me falou isso. E era tão óbvio, e às vezes para você explicar algo, começando dali, partindo dessa frase, o simples é melhor que complexo. Vai fazer mais sentido para as pessoas, para as crianças que você está ensinando. Então, a menina está fazendo esse movimento assim, né? É complexo. A bola está vindo, você está fazendo, né, um movimento a mais do que você necessita. Então, você explica que simples é melhor que complexo, você dá um exemplo, né? Faz sentido para a pessoa.
né? E então foi mais uma coisa, quando eu cheguei aqui eu fiz, caramba, nunca tinha pensado nisso, né? E é tão simples. E é muito simples. Eu também. E o que é interessante, né? Eu dei treino aqui nos Estados Unidos para mais de 5.000 atletas já, de estados diferentes, de idades diferentes, de criancinha de 5 anos de idade até adulto que jogando no college. Eu fui treinador da BYU também, eu dei treino com o Russell Holmes, que jogou a Olimpíada, enfim. Mas o interessante de você seguir esse princípio, esse conceito, é muito fácil de concordar. Né? É muito fácil. Então, uma vez que o atleta entende e concorda, e você fala, olha, simples é melhor que complexo. Aí você faz um vídeo do atleta fazer um movimento e fala assim, olha, esse movimento está muito complexo. Ah, mas não tá, então deixa eu te mostrar um movimento simples aqui, a maneira simples. Né? É como você falou, as passadoras dobrando o braço antes de passar. Né? Para que aquela dobra do braço? Aí o argumento pode ser sempre, né? Ah, não, você dobra o braço porque você vai estar tirando a força da bola, tá legal. Aí você entra, e não tô falando que é certo ou errado, mas aí você entra naquela batalha entre o simples, né? Simplicidade e a eficiência do movimento, né? Dobrar o braço é tão importante que você deveria desistir de ficar com um movimento simples, né? Não, e também depende da situação, né? Às vezes você pode até dar uma dobradinha no braço para reter, né? Absorver o impacto da bola, mas não é o seu movimento standard, não é aquele movimento que você vai fazer sempre. Né? Então, acontece essa desculpa mesmo que você deu, né? Essa visão, digamos, e também, mas eu vi o fulano de tal, que é craque de bola, o cara joga seleção, sei lá, e faz esse movimento. Mas não dá pra gente pegar uma pessoa, né, e ela virar o exemplo de tudo, porque às vezes é um craque de bola que faz um movimento que não seria o ideal, mas o cara é craque, ele passa de cotovelo, ele passa de soquinho, ele vai passar de qualquer jeito, né? Também tem isso. Exato, e esse é um ponto muito importante. Por exemplo, você como exemplo, a Fernanda como exemplo. A Fernanda, ela faz coisas com a mão dela que não tem como ensinar. É difícil de ensinar. Tem aqui um clube em Chicago que tem um sistema de treinamento para levantadoras e é um sistema bem complexo. É bem complexo. Mas cria levantadoras sensacionais. Né? Ponto. Porém, eu não acho que simplesmente o sistema de treinamento deles, né, é o que faz as levantadoras serem maravilhosas. São as repetições, que naquela região especificamente, as levantadoras, as atletas, escolhem o voleibol como o esporte principal, né? Eu digo isso porque na nossa região, as atletas são muito ocupadas academicamente, no colégio. É uma região que tem os colégios são muito bons, tem outros esportes que competem com o voleibol. Então, se eu pegar aquele mesmo treinamento, né, que a Fernanda faria brincando, né? A Fernanda fez um vídeo outro dia aqui, ela levantando a bola por baixo da perna. É muito difícil de você ensinar para o atleta e ensinar para um treinador para ensinar para o atleta, né? Então, a Fernanda falou, existe uma característica de cada atleta que não quer dizer que você vai conseguir criar uma base dali e um sistema de treinamento, né? E eu acho que realmente o ideal, quando a gente fala do simples é melhor que o complexo, é aquela coisa do movimento clean, que ele seja mais limpo possível, né? Então, menos movimentos, vamos quebrar para ajudar essas meninas que, como você falou, não são as mesmas meninas que vão para esse clube que forma levantadoras em Chicago. São meninas que vêm aqui, que elas têm dificuldade de coordenar o braço que você vai, com o braço que vai para frente e a perna que vai para frente. Elas fazem o mesmo lado. Então, uma menina que tem esse nível de dificuldade de coordenação, você pegar e falar para ela, olha, faz assim, pum, pá, ela vai fazer, oi? Ela não vai saber nem de onde começar, né? E aí frustra, né? E aí frustra e eu acho até que a gente perde atletas que podem não ser nunca excepcionais, mas vão conseguir ir para um college, de repente vão conseguir uma bolsa na universidade, não vão ser as melhores do mundo, mas vão conseguir o objetivo delas. Né? Então a gente às vezes tem que realmente quebrar
né, o fundamento. E isso também como negócio, né? Como o seu, vamos dizer que você tem uma escolinha de vôlei, um clube de voleibol, você quer crescer, é importante também. Porque como a Fernanda falou, a frustração do atleta faz com que o atleta pare de jogar. Então, você ter uma base bem estabelecida, simples de ser replicada, literalmente simples é melhor que complexo. O que acontece? Você consegue ter treinadores que são mais preparados, né? Se sentem mais preparados para falar sobre um assunto. Você tem atletas que entendem melhor aquele assunto, então cria maior felicidade do atleta, né? E o retorno. É. Porque ninguém quer chegar num local, num treino, eu nunca joguei vôlei na vida, e não entender nada, né? Não entender nada. A pessoa pode chegar e falar assim, bom, não entendi muita coisa, mas eu entendi pelo menos que eu quero manter meus movimentos simples. Então eu vou voltar para casa, então se a minha mãe, minha esposa, minha namorada gravar eu jogando, eu vou olhar, pô, cara, aquele momento tá muito complexo, como é que melhora? Aí você pode assistir vídeo do Giba jogando, da Fernanda jogando e ver, assim que eles fazem, né? Mas se você não tiver essa base de princípio, aí eu acho que, na verdade, você acaba perdendo o atleta com isso. É a questão da frustração mesmo. Eu acho que ele ter alguma coisa para começar é isso. Eu vi um vídeo de eu jogando, nossa, eu entendi. Isso está muito complexo, fez sentido para mim, né? Eu acho que isso realmente é fundamental. E aqui acontece que às vezes a gente quer, é lógico. Gostaria de ser você técnica de levantadora. Vou lá pro, sei lá, Texas e pego as melhores, as mais atléticas. É uma delícia. Você pega, é mais fácil. Inclusive, é mais fácil de dar treino, né? Então o que está acontecendo aqui comigo é exatamente, né, o que eu falei. Eu aposto, tem que chegar para trás, ir para trás, andar para trás, no sentido de pegar os mais básicos, quebrar bem mesmo o fundamento, falando agora de levantamento. Temos exemplo no clube das meninas, principalmente as que mais se empenham, que a gente vem dando treino, a evolução é incrível em 2 meses. Depois você vê a evolução em 4. Às vezes eu olho para trás e falei, meu Deus, essa menina evoluiu demais em 6 meses. Mas com exercícios bem básicos, bem simples. E aí elas conseguem evoluir porque elas veem que estão evoluindo. Elas veem, e isso é importante para não frustrar. Então, se eu chego e dou um exercício super difícil que... não, esse aqui é básico, deveria ser simples. Deveria, mas para o que a gente trabalha aqui não é, né? Então, essa é a importância também. E o que me leva a falar das chaves, né? Das chaves que nós temos aqui de treinamento. Eu estava até falando com os treinadores no Brasil outro dia, perguntando, e o que vocês acham dos cursos no Brasil, tal? Eles, não, eu fui no curso tal, e eu achei esse curso muito bom para isso, esse curso muito bom para aquilo. Aí eu perguntei, só para saber mesmo, mas vem cá, me explica como é que você ensina um bloqueio, um saque, né? E todos os treinadores que eu perguntei sabiam de alguma forma ensinar. Mas eu não consegui achar uma hegemonia no método, né, de ensino. No método. E aqui, na NBVA e nos Estados Unidos, com esse sistema que a gente trabalha, a gente tenta dividir tudo por chaves, né? Que até mesmo biomecanicamente falando, é muito mais fácil para alguém aprender alguma coisa quando você quebra, né, o fundamento, o movimento por partes, do que você chegar e simplesmente falar assim, vai levantar uma bola ali, a bola está na tua frente, você tem que correr para a bola, levantar a mão e levantar. Claro, tem que existir esse balanço entre uma coisa que é esporádica, que isso acontece, né, com uma coisa que é mecânica, né? Porém, aqui nos Estados Unidos tem os clubes, a seleção americana tem muito sucesso com isso, que é a parte de princípio, aí você quebra a chave. Por exemplo, no levantamento, né? A gente fala, primeiro, a mão tem que estar numa certa forma. Segundo, o braço tem que esticar da certa forma. Terceiro, o pé tem que fazer isso, né? E a gente conversou muito sobre isso aqui. Inclusive isso é uma coisa que até, como eu estou aqui tem 8 meses, ainda estou aprendendo, porque é aquela coisa, tem a chave, tem a sequência, né? Você quebra realmente, são as chaves, e do levantamento, que para mim seria mais simples, do passe que também, mas você vai falar do saque, tem toda, né, a sequência certinha para as meninas fazerem, e são coisas que simplesmente nunca ninguém me falou, né? Primeiro isso, depois aquilo. Simplesmente a pessoa faz o quê? Eu, com 8 anos, 9, fui lá para a área de saque, peguei a bola, lancei e saquei. E aí vem o técnico
e vai lapidando. Ó, você tá com o cotovelo para cá, você tá com o cotovelo para cá. Mas ele não fala, faz isso, depois aquilo outro, né? Isso é uma coisa que acontece muito no Brasil, Rodrigo. Não tem realmente, acho que uma padronização no método, não que existe nos Estados Unidos, mas é como se tivessem duas formas, né? Assim, você segue mais esse método ou você segue mais outro. No Brasil, a gente muda de técnico, você muda de tática, você muda de posição na defesa, você muda da forma que você levanta, tem bastante coisa. Porque o ideal, até mesmo no nosso clube, a gente tem 30 times, né? Então, e os atletas são de idades diferentes. Então é difícil. Claro, eu acho muito válido você ter que adaptar ao próximo treinador e você ter que, enfim, entender maneiras diferentes de jogar. Claro, sempre é muito válido isso. Porém, ainda mais para criança, para adolescente, né? É difícil você ter aquela mudança de 360 graus, né? Um dia você passa assim, outro dia você passa assado, um dia você levanta assim, outro dia você levanta assado. Então, o que a gente faz eu não vou dizer que a gente é perfeito, não, que todos os treinadores sabem 100% como fazer o sistema de treinamento que a gente quer que eles façam. Mas o que a gente faz é, pelo menos, criar um padrão ali. Então, o levantamento, a primeira chave é essa, a segunda chave é essa, a terceira é essa. Seguindo o princípio tal, né? O passe, primeira chave é essa, segunda chave é essa e tal. E dessa forma, como eu disse, você consegue que o atleta continue motivado e saber que tudo que ele aprendeu ano passado não vai ser perdido. A gente ainda tem esse problema aqui, que a gente tem o clube e tem o colégio, o high school. Às vezes a menina joga com a gente no clube e faz a maneira X. Não estou dizendo que a gente está fazendo certo ou errado. Mas aí vai para jogar no colégio, aí muda 100% e aí vai fazer uma aula particular com a Fernanda, muda de novo, né? Já passou por isso um pouquinho esse ano. Não, com certeza, são formas diferentes, não é questão de certo ou errado, é questão até que eu acho que isso dependendo da fase, né, da idade do atleta, falando da idade que a gente trabalha, né, então eu acho que atrapalha um pouco, sim, porque, o fulano manda eu sacar com o braço assim, agora eu vou pra lá e ele manda com o braço assado, então ele tava pegando o jeito de sacar dessa forma, e aí depois ele vai mudar, então isso, eu acho que tem um lado positivo, quando você pega técnicos que têm visões diferentes, métodos diferentes, mas eu acho principalmente quando você está num nível profissional, porque você começa a enxergar o voleibol de várias formas, você tem várias experiências, né? Mas quando a gente é jovem, acho que é importante tentar manter um padrão. E eu lembro até quando eu trabalhava aqui durante o verão, esse padrão me ajudou muito, porque eu era treinador de uma empresa aqui, que é uma empresa que fazia camps. Camps são semanas de treinamento, né? Como se fosse uma colônia de férias, mas um pouco bem mais avançada no sentido técnico. E o interessante é que eu voava para todos os estados dos Estados Unidos, eu ia para o colégio, o treinador do colégio contratava essa empresa que eu trabalhava e nós tínhamos uma metodologia de treinamento, como se fosse uma consultoria. E eu chegava nesse colégio, o treinador me dava o time e eu passava uma semana dando treino para aquele time e depois devolvia para o treinador antes de começar a temporada. Isso acontece porque, dando uma explicação por que acontece isso aqui nos Estados Unidos, porque nos colégios aqui eles têm uma regra que durante o verão o treinador só pode dar X montante de horas de treino para o time. Então, ou os treinadores tinham que levar o time para uma faculdade para fazer uma semana de camp, que é caro, ou então traziam a gente como consultores, né? E o interessante disso é que eu ia com o meu manual, meus princípios, minhas chaves e tudo certinho. Então, tinham, na verdade, 150 treinadores, consultores ou treinadores como eu nos Estados Unidos inteiro, fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. E os treinadores do colégio contratavam a gente para isso, né? Para a gente chegar e falar assim, bom, e que às vezes os treinadores aqui de colégio são professores do colégio, de matemática, né? Eles sabem de vôlei, mas não sabem muito. Então, eu chegar lá com a metodologia do Rodrigo, simplesmente do Rodrigo, e ano que vem vinha a Fernanda com a metodologia da Fernanda, na verdade você não está ajudando, né? O treinador está ali tentando entender como é que o jogo funciona, os atletas estão tentando ali implementar. Então, onde eu ia, era bem interessante. A Fernanda, eu já falei para ela e para o Guilherme aqui, às vezes quando eu vou dar treino eu tenho um script, é como se fosse um show que eu vou fazer. E eu já sei o que eu vou falar, que o princípio está aqui, né? Aí faz sentido, a mesma piada, eu faço a mesma coisa e não é. Já sabe que funciona, né? Vai no caminho. E vou no caminho, aí eu tô lá em Louisiana, eu faço
aquele script. Às vezes eu mudo alguma coisa aqui e ali. Aí eu vou lá para Califórnia, o mesmo script. Às vezes é um time mais forte, eu vou mais rápido pelo script, né? Pela agenda. Às vezes é um time bem mais fraco, eu só vou mais devagar, entendeu? Mas o básico é o mesmo. Esses camps que você deu, Rodrigo, qual era a idade assim, em geral? Era, sei lá, de 12 a 17 ou... Sim, 12 a 17, até mais novos, já tive meninas mais novas, e já masculino e feminino, às vezes. Teve até uma história interessante, a Carol, lá, o Logato, que é uma amiga nossa, uma vez a gente foi fazer o treino na Flórida com o mesmo manual, olha que legal, interessante, né? E chegando na Flórida, eu era o treinador, diretor do camp, então geralmente eu aparecia como treinador número 1, e o camp tinha uma quadra número 2. Então eu ia na quadra 1 e ela foi na quadra 2. Sendo que o treinador do colégio esqueceu de falar que a quadra 2 era um time masculino, mas só de gala lá, o cara é gigante. E chegou lá, e a Carolzinha, não por ser mulher, não, mas porque ela era menina nova, então ela tinha quase a mesma idade dos garotos, né, de 18 anos. Então, quando a gente chegou lá, eu tive que dar treino para as meninas e ela deu treino para os garotos. E dentro eu consegui gerenciar ali, dentro da metodologia, eu juntava todo mundo. E aí que é legal, porque os garotos quando vinham, às vezes fica naquela, não quero treinar com mulher, né? Por qualquer motivo, né? Ou as meninas não querem treinar com os garotos. Mas porque a gente estava ainda nas mesmas chaves, nos mesmos passos, e às vezes umas meninas faziam melhor que eles, né? Algumas coisas, a chave ou o princípio. Então acabou que virou um negócio legal. O camp acabou sendo uma coisa legal e foi. E a Carol conseguiu terminar legal, entendeu? Mas foi que maneiro, que experiência também, né? Sim. Para ela, experiência. Sim, claro. E esse que eu acho uma coisa bem legal aqui sobre os Estados Unidos, que a gente tem essas experiências de viagem, de ir para alguns estados diferentes. Dá muito treino, né? Eu dei muito treino aqui para as pessoas diferentes. E cada desafio, dentro desses princípios, dentro dessas chaves, quando parece um desafio, você se torna muito bom explicar a mesma coisa de maneira diferente. Né? Às vezes uma menina que precisa um pouquinho mais de atenção, uma menina que precisa menos de atenção, uma menina que... Enfim, a gente vai se acostumando a lidar com as personalidades. Assim, você falou que você viajou nos Estados Unidos inteiro, assim, né? Assim, vários estados. Né? Você sentiu a diferença grande assim entre o atleticismo, alguns locais que de repente você já podia começar mais para frente, outros que você tinha que ir lá no básico? Com certeza, e uma história interessante, a maior diferença que eu já vi na minha vida foi um time do Brasil que veio para cá uma vez. As meninas vieram do Brasil, de São Paulo, passar um tempo aqui na NBVA, fazer um treinamento com a gente. E o próprio treinador falou, Rodrigo, elas não são muito boas não, são bem ruinzinhas na verdade, e elas não são do nível de atleta que você está acostumado aí e tal, ou do Brasil mesmo. Eu falei, não, tranquilo e tal. E realmente, quando elas chegaram, elas bem cruas, né? Não eram jogadores de clube nem nada, era um colégio que veio. Sendo que quando eu comecei a explicar as coisas dessa, que foi completamente novo para elas, no quadro branco, com o sistema, com tudo, eu consegui ver no rosto das meninas, das brasileiras, aquele alívio de entender o jogo tão bem. Foi uma das melhores mais rápidas que eu já vi na minha vida. Elas foram de bem cruas, terminou o dia, literalmente terminou o dia, elas estavam jogando um voleibol muito bom, inclusive foi jogar contra um dos nossos times, que a gente achou que iria ser um jogo bem ruim, e tirou um set do time. O treinador ficou impressionado, falou, Rodrigo, eu achei que no meu time era bem mais alto, né? Eu achei que as meninas iam matar as meninas do Brasil. Mas as meninas do Brasil estavam ali bem disciplinadas. Quando elas aprenderam e entenderam o que era para ser feito, elas decidiram comprar aquela ideia e ficaram muito disciplinadas aquela ideia. Então, é uma história interessante até essa implementação de maneira de dar treino no Brasil, né? Provavelmente é porque fez sentido para elas. E aí a gente entra naquela coisa que eu falei. Muitas vezes você está ali por respeito ao técnico, você está, ok, vou fazer, mas muitas vezes a gente não entendeu. Então, muitas vezes o atleta não entendeu, mas fica até com receio de perguntar. Então, eu acho que você até evita isso quando você coloca no quadro branco, explica. Você fala, gente, alguma pergunta? Né?
E aí você vê que vem uma pergunta. Uma coisa que eu vi aqui, que é muito legal também, sempre tem alguém que pergunta. E dificilmente isso acontece com meninas de 12, 13, 14 anos, que ficam mais tímidas, né? Aqui elas perguntam. Então eu acho que isso facilita, acho que dá mais chance, ou elas se sentem mais à vontade de perguntarem, porque você está dando essa abertura, você está escrevendo o exercício, está explicando o exercício, então eu acho que fez sentido para elas, né? Então foi mais simples. E simples é melhor que complexo. E melhor isso que é legal, Fernanda, também, porque a gente conversou sobre isso na semana passada, né? Final olímpica, Brasil e Estados Unidos, né? Você sabe mais do que ninguém quanto tempo você passou treinando, né? Dias e dias e dias de treinamento, anos e anos de treinamento, só focando no voleibol e só executando coisas que ou eram pedidas de você ou que seu corpo naturalmente conseguiu desvendar, correto? Uhum. E, Yes, e aí você exatamente. pega aqui a atleta norte-americana que, se a gente explicar as coisas dessa forma e com princípios, etc., já tem uma característica diferente, mas aí vai para a faculdade, né? E, ao invés de você, vamos dizer que a Fernanda treinava 8 horas por dia, essa atleta está treinando 4, estudando 4. Chega na Uhum. hora daquela partida, vira uma batalha de criatividade, né, contra, que é a brasileira, criatividade e naturalidade, contra a analítica, né, aquela parte muito mais analítica pela situação que o atleta americano tem, né. E Uhum. seria muito legal se um dia, se o atleta brasileiro um dia tivesse um pouquinho mais de possibilidade de ter essa parte também da, da atleta americana, seria imbatível, eu acho, na minha opinião. Um atleta Uhum. brasileiro com essas oportunidades de entender o jogo um pouco melhor e de ter um pouco mais de oportunidade de desenvolver a parte acadêmica de alguma forma, né? Sim, acadêmica, não, seria muito importante. Eu super concordo com você e, ao mesmo tempo, vou te dizer algo que vai contra isso, mas só nas finais, só vale para final, Uhum. tá? Aham. É, na verdade, a gente sabe, né, que o americano, né, tem essa oportunidade de estudar, de se formar e depois, se quiser, decidir se continua jogando vôlei profissional, se vai parar, vai trabalhar, né? Então, e o brasileiro não. O brasileiro treina a vida inteira, desde 17 anos, está treinando 2 períodos e só pensa em voleibol e não dá tempo de pensar em mais nada. Eu acho, uma vez eu ouvi que o Giovani, antes da final contra a Holanda, em 92, foi Holanda, Sim, sim, 92, sim. né? Uhum. Aquela final, que ele no vestiário falou, né? Tipo, o jogo vai ser duro, o jogo, né? Os caras são muito bons, mas ninguém treinou mais que a gente. Uhum. Ninguém treinou mais que a gente, então não vai tirar. Então, eu acho que muitas vezes acontece isso, que na hora do vamos ver Brasil e Estados Unidos, o que faz o Brasil, de repente, ter um algo mais que, historicamente, a gente acaba ganhando mais nas finais, é porque a gente sabe que a gente merece, a gente treinou mais que elas. Falando a vida, sabe? A gente treinou mais que elas. A gente dedicou a nossa vida a voleibol. É aquela coisa. As cubanas, quando entravam em casa, em quadra, elas estavam lutando pelo pão, literalmente pelo pão delas. Né? Não é só porque elas eram atléticas e boa de bola, né? Elas estavam lutando pelo pão. Então, sai até um pouquinho do tema, mas ao mesmo tempo ainda está dentro, porque eu acho que o brasileiro, a gente tem muito mais aquela coisa da criatividade e o americano do analítico, né? Mas eu entendo e concordo que se fosse essa mistura de um pouco mais analítico, das estratégias, do estudo, com o que a gente já tem, seria perfeito. Mas o tempero que faz a gente, na hora do vamos ver, lá e é nosso, é esse sacrifício que foi feito pensando só em voleibol. A gente sabe, quando parar de jogar, a gente não tem formação, né? Elas têm. Esse é um assunto que eu acho interessantíssimo no sentido de comparação, que eu não tenho, sinceramente, eu não tenho esse dado estatístico, mas eu gostaria de saber. Por exemplo, você pega, e isso que eu sempre fico pensando, você pega 1.000 passes, né? 1.000 passes na garra, na coragem, na Uhum, determinação, porém sem estatística, né? uhum.
Aí você pega 100 passes e 1000 passes sem estatísticas e sem princípios, sem chave, sem nada. Não, passa a bola aqui, 1000 vezes, né? Uhum. E a gente vai treinar até de madrugada, treinando, passando a bola 1000 vezes. Né? Uhum. Ou 100 passes. A gente, não, olha só, você vai fazer 100 passes e a média tem que ser essa, né? Com estatística. E se você chegar nessa média, estatisticamente falando, as partidas vão ser ganhas, né? Eu acho que essa é a grande diferença, né, que entre a maneira do americano pensar e do brasileiro, né? Até os treinadores da seleção brasileira, tipo, pelos livros que escrevem, falam, a gente treinou na garagem, a gente treinou na rua, treinou no asfalto, etc, etc, etc. Que eu acho também, o coração, a garra, com certeza, para ganhar uma Olimpíada, tem que ter tudo isso e muito mais, né? Uhum. Os americanos, de outra forma, com certeza também se dedicaram muito, ganharam a Olimpíada, então ninguém ganha a Olimpíada de Sim, um dia para o claro. outro. Mas, porém, Uhum. pelo que eu vejo aqui, é muito mais, olha, a gente não vai, a gente tem que chegar nesse nível de estatística, né? Tem que chegar aqui. Então, se chegar aqui, pode parar, não precisa continuar, né? E por isso, mais uma vez, eu acho que seria legal o dia que se encontrassem essas duas escolas, né? No meio. Porque aí às vezes, você não precisa. Às vezes, é mais importante você estar na piscina naquele dia, né? Pô, passei 100 bolas perfeitas, né? Tô numa média de passe X, eu sei que essa média de passe X vai ser o suficiente para ganhar o É o jogo. suficiente. Então ou então vou para a piscina, ou então vou treinar outra coisa. Vamos treinar outra coisa. Chegamos em objetivos, né? Vamos chegar daqui Uhum. para ali. Então aí que eu acho que eu gosto da escola daqui, nesse sentido, né? Bem objetiva, né? As coisas fazendo sentido uma atrás da outra. Aham, concordo. Eu acho que é uma coisa cultural, sabe, Rodrigo? Tentando pensar não só em mim, enquanto atleta, mas em muitas meninas próximas minhas, pensando em brasileira. Vamos supor que o técnico tivesse me passado o objetivo de 10 bolas na biruta, né? De 10. E eu fizesse 10 de 10. E ele falasse, então tá, se você fizer 10 de 10, você pode ir para casa. Eu não ia querer ir para casa, porque eu só levantei 10, eu quero mais, porque a 10ª bola não saiu da minha mão do jeito que eu queria, ela entrou lá no target, na biruta, mas eu não tô satisfeita. Eu não sei se é uma coisa cultural, sabe? Eu ia precisar fazer mais, eu não ia para casa com só 10 não, porque eu ia pensar, tem alguém que fez 30, e aí esse alguém vai jogar melhor que eu, não, vou ter que tentar fazer mais. E eu vi muitas meninas assim. Você pega uma Fabizinha, que era um leão de treino também, né? E de repente ela, 30 bolas lá no objetivo, mas ela não ia para casa depois das 30. Eu não sei se é uma coisa cultural também nossa, a gente quer fazer mais, a gente sente a necessidade, ou é psicológico também, eu não sei. Não, eu concordo, porque quando eu cheguei na faculdade, na BYU, era exatamente isso, né? É. Ah, não, a gente vai treinar X, aí chegou na hora X, não, parou, agora deu, né? Que na verdade, enfim, foi uma história longa, mas o time não foi tão bem como deveria, então não é um bom exemplo. Então, e na verdade, então eu acho que eu estava certo, né? A gente precisava treinar mais. Mas Uhum. eu também tive muita dificuldade com isso, né? Porque na verdade os brasileiros que jogavam lá, eu, o Carlos Moreno, o Fernando Pessoa, o Rafael Paal, a gente sempre queria mais. A gente chegava antes do treino e ficava depois, né? Mas aí durante o treino, às vezes o treino até era meio devagar pra gente, a gente queria o treino muito mais rápido, muita mais coisa acontecendo, né? Então foi aquela fase de adaptação entre o Brasil e a maneira de treinar e de jogar, para tendo que diminuir um pouco a velocidade e entender, né? Uhum. Então, o que eu acho que foi bom de qualquer forma, mas difícil por dois motivos. Um, porque eu já vim do Brasil com bastante bagagem, pelo treino que eu Bagagem, tive no Brasil. experiência. Então você chega aqui, você já tá. Eu já jogava bem. Para chegar aqui eu tinha que jogar bem, né? Mas por outro também, porque eu não entendi as coisas às vezes, principalmente por causa do inglês, claro, mas porque eu não entendi essa maneira de treinar, eu tinha muita repulsa. Eu falava assim, não quero fazer. E como eu sei que vai acontecer no Brasil, a gente tentando fazer com que os brasileiros às vezes Uhum. pensem mais um pouquinho durante o treinamento, vão falar, não, mas pra quê, cara? O negócio é coração, chegar lá e fazer, e pá, né? Então, e não tô falando que é errado, mas tô falando que o meio termo é o ideal e é difícil de chegar naquele meio termo, não demora um tempinho. É.
é a que você falou aí no início. Eu acho que é realmente a mistura dos dois. Vamos dizer que é o mais próximo do ideal. Seria a mistura de ter esse tempero brasileiro, o coração, a criatividade, com essa disciplina, com a estatística, né? Esse lado mais analítico do americano. Eu acho, inclusive, que o mundo está meio que caminhando para isso. Se você for ver hoje no Brasil, acho que é um pouco diferente do que quando eu parei de jogar. A gente tem mais análise, estatística. Eu não sei ainda se a gente, por exemplo, né, o meu time, eu recebo a estatística sobre o meu time, sobre eu mesmo, o que eu faço. Geralmente a gente recebia só do time adversário. Mas eu venho vendo que isso tem mudado um pouquinho. A gente está ficando um pouco mais preocupado com a coisa da estatística. Então, quem sabe, caminhando para esse ideal, digamos, que é o que a gente acredita. Não, eu concordo. Pelo que eu vejo, principalmente nos times de Superliga, né, os times mais avançados, tem com certeza a estatística acontecendo pelas pessoas que eu tenho conhecidos de empresas de Volumetrics, que agora é Huddle, o Vert, que é o aparelho de medição de salto. Vários times do Brasil de ponta têm. Os times de base, pelo que eu entendi, alguns treinadores me falaram que estão usando estatística, etc. O que eu acho que está em falta, o que a gente vai tentar aqui ajudar a melhorar, é entender como analisar aquela estatística, principalmente na base, e ter o que se basear na base, para aquelas melhoras, né? Porque, por exemplo, você chegar e falar, cara, a gente está fazendo estatística para as meninas de 14 anos agora e eu sei que o passe está ruim, estatisticamente falando, o passe está ruim. E o passe está ruim quando elas passam a bola do lado direito. Tá legal. Como é que você conserta isso, né? Primeiro, o movimento está simples. Simples é melhor que complexo, né? Então a bola está indo para a direita, vamos tentar ver se elas estão movendo para a direita da maneira mais simples possível. Segundo, outro princípio que a gente pode falar depois, no próximo. A bola conhece ângulos. Qual o tipo de ângulo que a menina está fazendo com o corpo para passar a bola ali? Terceiro, agora para ela realmente entender, vamos quebrar o movimento em chaves. 1, 2, 3, né? Então, acho que essa transição espero que os brasileiros, né, consigam fazer mais estatística, que eu acho muito importante dar aquelas objetivos com objetivos, né? E ter uma metodologia para fazer consertar um pouquinho na base seria muito legal, né? Não, esse é até um exemplo, né? Quando eu cheguei aqui, meu time tem meninas de 13 a 15 anos. E aí meu assistente técnico pegou, depois do primeiro torneio, sentou com elas e falou, gente, o nosso passe foi 1,64. Aí a reação delas foi, assim, não 100%, né? Mas posso dizer mais que a metade das atletas fez, não. E aí eu fiquei com essa cara, porque eu não fazia a mínima ideia do que significava 1,60. Eu fiz, então parece que foi ruim pela reação dela. Eu sei que foi ruim, porque eu vi que o passe foi horroroso. Mas elas sabiam que 1,60 era ruim, né? Então, mesmo elas tendo seus 13, 14, 15 anos, elas já estão imersas aí nessa forma de mostrar resultado, de mostrar que não está legal. Tanto que aí o saque tinha sido, poxa, agora eu não lembro, mas tinha sido, sei lá, 1,80 e pouco, e já era melhor pro saque, não era tão ruim, era uma coisa assim. Então, vou aprendendo também, né? Vou aprendendo, porque não eram informações que eu estava acostumada a receber, e elas já sabiam. Interessante. E a gente aqui, quando começou a temporada também, Fernando, não sei se você lembra, eu peguei ali a máquina de saque, o Aircat, o Grendel, né, que a gente chama de Grendel, que é o sacador forte, né, que tem uma bola, e botei a velocidade, a gente mediu a velocidade certinha de cada saque, colocou as meninas exatamente nas mesmas posições, e a gente contou, cada menina passou 10 bolas em cada posição e fez a média de passe e de saque. Medimos a velocidade do saque. Para quê? Nós acreditamos que o saque e o passe são muito importantes no voleibol. Nossa teoria aqui na NBVA, nos Estados Unidos, em muitos lugares aqui, se você não sacar e passar, você não joga. Então, ainda mais nessa idade, né? Ainda mais nessa idade. Então, nós decidimos, vamos medir tudo no começo
né? Ver quem tá bem, quem não tá, porque às vezes você falar aquela menina ali é ponteira ou é líbero. Às vezes a menina não passa tão bem como a sua jogadora de meio, como você vai saber? Né? Se você não É. deixar todas passarem na mesma situação, com a mesma velocidade. Então, dessa forma, a gente até conseguiu dar uma adaptada no time e falar, olha, se precisar, aquela menina pode ser uma ponteira. Olha, aquela menina ali Aham. parece que ela passa bem, visualmente falando, né? Parece que ela passa bem, mas na verdade ela não é tão boa assim. Né? É. Então, a gente tenta fazer a nossa temporada aqui dessa forma também, com esses objetivos bem medidos no começo, né? É. E o corona atrapalhou a gente poder repetir, que a gente ia repetir agora, uma semana na hora que antes de. Exato, exato, É. exato. E a gente tem esse exemplo que você falou, que de repente vem uma jogadora que você nem sabe e passa, né? A gente tem uma meio, né? Ela não tem uma movimentação maravilhosa, mas a bola, assim, tem uma base, uma plataforma, a Grace, e passando na mão, eu falei, Rodrigo, essa menina é meio, mas ela passa. Eu lembro, tá? Que não sei se você Sim, lembra que você sim, olhou e sim. falou, pô, movimento bom mesmo. Então, uma menina que chega para você de meio, você não conhece ela antes. Então, se você não testar, você não vai saber. Porque ela já chegou falando, eu sou meio, né? Exato, exato. Alguém falou para ela em algum momento e aquele É. eu não sou, eu acho que o olhômetro, né? O olhômetro é, eu entendo, mas eu não sou muito fã, porque o olhômetro para mim não é replicável, né? Uhum. Você ter um treinador, claro, eu tenho a Fernanda aqui, medalhista de ouro olímpico, uma das melhores levantadoras do mundo. Ela vai ter o bom feeling de uma levantadora? Se alguém for ser uma boa levantadora, vai, claro, vai ter. Mas se eu quiser aumentar meu clube, se eu quiser ter mais atletas, a Fernanda, como eu consigo replicar a Fernanda, se a Fernanda amanhã ficar de mal comigo e não quiser mais trabalhar comigo, né? Acabou. Então você Claro. precisa ter essa base bem estabelecida para que você possa criar um trabalho a longo prazo. Né? E a gente sempre tenta trabalhar aqui dessa forma. Fernanda, é isso Sim. aí. Chegamos aqui no nosso tempo, mas mais uma discussão sobre voleibol nos Estados Unidos muito boa. Obrigadão. Isso aí, obrigada, Rodrigo. É sempre um prazer falar do esporte que a gente ama. Então, um prazer. Beleza? E galera, fica ligado aí, estamos aqui no YouTube hoje ao vivo e vamos estar também no Facebook em breve. E se vocês quiserem sempre estar conectado quando a gente entrar ao vivo, dá uma subscribe, inscreva-se na página aqui embaixo. Se estiver no Facebook, dá uma curtida, no Instagram, dá um like. E a gente vai continuar aqui toda segunda-feira, 11h15 da manhã. Abraço, bom dia para todo mundo, boa tarde ou boa noite. Tchau, tchau.